É bom estar aqui novamente com a igreja. Nós ficamos alguns domingos fora, viajando. Estávamos em Recife, num encontro da igreja, aonde, pela bondade de Deus, começamos um CRE lá no Nordeste. Primeiro CRE do Nordeste. E foi uma grande bênção, não é? Tivemos 40 congregações do Nordeste representadas, 8 estados representados. Valdivino esteve lá também, participou desse encontro e foi muito bom, não é? Se Deus quiser e permitir, ano que vem faremos o segundo CRE lá no Nordeste em novembro. Vamos continuar com o CRE aqui, né, em abril, mas fizemos um lá para atingir um pouco mais a região. Graças a Deus foi tudo muito bom, mas nunca é tão bom quanto voltar para casa, né? Sempre bom estar aqui de novo com a igreja. Eu e a Robin agradecemos as orações da igreja em favor da saúde dela. Peço que vocês estejam, por favor, rogando a Deus para que restaure a saúde dela mais uma vez. Ele já fez isso, tem todo o poder para fazer isso de novo, não é? Nós confiamos no poder de Deus e pedimos que a igreja esteja orando. Estamos felizes também de ter aqui conosco o Tyler, né? Todos acho que já viram ele aqui e também queremos que o Tyler se sinta bem aqui de volta, bem-vindo, e nós estamos felizes com a presença dele. A Laura chega dia 15 de dezembro, então daqui a umas 3 semanas ainda, para passar as festas de final de ano conosco. Mas é muito bom estar aqui neste domingo. Você que está nos visitando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso meio. Nós queremos que você se sinta muito bem aqui, que faça deste local um local onde você quer estar, principalmente para adorar a Deus, que é por isso que nós estamos aqui, não é? Esse é o propósito nosso, de estar aqui para adorar a Deus, e queremos conhecer você melhor. No final do culto, vamos ter um período de escola dominical, um estudo. Você também está muito convidado, convidada para permanecer conosco aqui por mais alguns instantes estudando a palavra de Deus. A leitura que foi feita hoje de manhã, 1 Timóteo capítulo 4, traz muitos ensinamentos para nós. E eu gostaria por alguns minutos que nós pensássemos juntos o que é que eu, como um servo de Deus, uma serva de Deus, o que é que eu tenho a ver com a palavra? Qual é o meu relacionamento, qual é a minha responsabilidade com a palavra de Deus? Todos nós que estamos aqui com um propósito, não é? O propósito de adorar a Deus em primeiro lugar, com o propósito de estarmos juntos em comunhão, não é? Nos admoestando, nos encorajando, e temos um propósito também de evangelizar. Nas quintas-feiras, um grupo de irmãos e irmãs está se reunindo aqui à noite e estudando exatamente isso, não é? Evangelismo. O que é que eu tenho a ver com a palavra de Deus? No capítulo 4, eu quero mostrar aqui para todos nós 3 responsabilidades que eu e você temos com relação à palavra de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente porque aqui é um lugar gostoso de estar domingo de manhã. Nós não estamos aqui simplesmente porque temos pessoas aqui que só vemos no domingo e queremos ver essas pessoas no domingo.
não é essa a razão pela qual estamos aqui. Nós temos uma responsabilidade com o nosso Deus. E aqui no capítulo 4, eu quero então que nós, por alguns minutos, pensemos juntos sobre 3 responsabilidades que eu e você temos com relação à palavra de Deus, especificamente com relação à palavra de Deus. No começo do capítulo 4, o apóstolo Paulo, mandando essa carta para Timóteo, ele fala de falsos ensinos, de falsos mestres. E você se lembra que alguns anos antes, quando Paulo estava nas suas viagens missionárias no livro de Atos, no capítulo 20, ele vai chamar os presbíteros exatamente de Éfeso, aonde Timóteo estava quando recebe essa carta, e ele vai conversar com os presbíteros lá em Atos capítulo 20, dizendo para eles: olha, vocês tomem cuidado de vocês e por todo o rebanho, porque dentro de vocês mesmos alguns vão surgir, e a intenção é desviar o rebanho. Falsos ensinos, não é? Falsos mestres. Já nessa época, no comecinho da igreja em Éfeso, Paulo passou 2 anos na cidade de Éfeso, talvez o maior tempo que ele passou na cidade, em uma cidade, vamos dizer assim, não é? Paulo viajava muito, não ficava muito num determinado local, mas em Éfeso ele passou 2 anos. A igreja cresceu, ele na sua viagem indo para Jerusalém, ele chama os presbíteros de Éfeso e diz: olha, cuidado, tomem cuidado, porque falsos ensinos, falsos mestres vão aparecer. Agora o Paulo já tinha sido preso, já tinha passado 2 anos preso em Roma, havia sido solto e está viajando de novo. Ele deixa Tito na ilha de Creta, lembra? A carta a Tito. Deixa Timóteo na cidade de Éfeso e vai continuar viajando um pouco mais. E manda essa carta para Timóteo. Timóteo era o evangelista na cidade de Éfeso. E no capítulo 4, ele está dizendo sobre falsos ensinos, falsos mestres. Então, aquilo que Paulo havia avisado aos presbíteros, alguns anos antes, se tornou realidade, não é? Os falsos mestres, os falsos ensinos haviam chegado até a cidade de Éfeso. E nós não sabemos exatamente quais eram esses falsos ensinos. Talvez alguns judeus, não é? Querendo fazer com que o cristianismo retornasse ao judaísmo. Talvez outras filosofias estão querendo entrar dentro da igreja, mas falsos mestres, falsos ensinos haviam chegado em Éfeso. E Timóteo, como o evangelista na cidade, ele recebe então instruções do apóstolo Paulo para tomar cuidado com relação a isto. E a maneira que tomaria cuidado com relação a esses falsos ensinos seria um ensino da palavra verdadeira, não é? A maneira que Timóteo iria combater esses falsos mestres era sendo ele um verdadeiro mestre, não é? Ensinando a verdadeira palavra. E no capítulo 4, existem 3 responsabilidades que Paulo dá para Timóteo, como o evangelista na igreja, e que eu gostaria que nós todos aqui
pensássemos em nós, cada um de nós. Não estamos falando para um evangelista especificamente, mas temos evangelistas aqui no nosso meio, então essa mensagem é para os evangelistas também, mas eu quero que todos nós, como membros da Igreja do Senhor, pensemos em nós, não é? Qual que é o meu relacionamento? Qual é a minha responsabilidade para com a palavra? E é isso que eu quero que a gente, por alguns minutos, pense aqui no capítulo 4. Começando o texto aqui, então, nós vemos que esses falsos ensinos e esses falsos mestres, vamos dizer assim, não é? Falsos professores, segundo o versículo 2, eles são mentirosos, eles são hipócritas, porque eles dizem uma coisa, mas vivem outra coisa, não é? Faz lembrar o ensinamento de Jesus com relação aos fariseus, não é mesmo? Olha, o que eles falam é muito bonito e é muito correto, mas o que eles fazem não é o que eles falam, são hipócritas, não é? E existiam professores, mestres, que estavam chegando na cidade de Éfeso, causando problemas, e Paulo chama essas pessoas de hipócritas, de mentirosos. Timóteo tem que lidar com esse tipo de pessoas. E no versículo 5, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com relação a nossa responsabilidade para com a palavra é o ensino da palavra de uma maneira correta. Vamos ler de novo aqui o versículo 5 e o versículo 6. Vamos ver o 4 também, para a gente ficar aqui dentro desse contexto. Tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Está falando aqui sobre comidas, não é? Algumas pessoas estavam ensinando em Éfeso, olha, tem certas comidas que não devem ser comidas. Lembra um pouquinho o ensinamento daqueles judeus, não é? Que estavam querendo trazer a velha lei dentro da nova aliança. E Paulo fala no versículo 4, tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, a primeira responsabilidade nossa com relação à palavra é o ensino da palavra. O cristão, a cristã, ensina a palavra. E não é qualquer ensino, não. É um ensino verdadeiro, não é? É um ensino correto da palavra de Deus. Algumas pessoas estavam ensinando coisas erradas. Timóteo, a sua responsabilidade é ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Passar tempo em oração, no versículo 5, para que Deus nos abençoe no ensino correto da sua palavra, não é? A responsabilidade de estudar, de ensinar a palavra, de passar tempo em oração. O que a igreja aqui no Guanabara promove, com todos os seus estudos, é exatamente para que cada um de nós seja capacitado
para ensinar a palavra. Se você foi batizado há 2, 3 semanas atrás, ou se você foi batizado há 20 anos atrás, todos estão sendo capacitados para o ensino da palavra. Logicamente que quem se batizou há 20 anos atrás tem mais tempo, não é? De capacitação. E cada um de nós então deve fazer uma análise e pensar como é que eu estou com relação ao ensino da palavra. Eu sou capaz de ensinar alguém? Eu ainda preciso de ajuda para que eu possa ensinar alguém? A primeira responsabilidade de cada um de nós é ensinar a palavra. No versículo 6, não é? No comecinho do versículo, olha, você tem que transmitir essas instruções aos irmãos. Quais eram essas instruções? A verdade, não é? O ensinamento correto da verdade. Lógico que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser avisada sobre falsos ensinos. Faz parte, não é? Do ensinamento da palavra. Mas não é somente isso. Tem que ensinar a verdade. Quando você anda pela cidade, quando você dirige o seu carro nas estradas, normalmente você vê 2 tipos de avisos, não é? Você tem um aviso que está dizendo para você, está te ajudando a chegar aonde você quer chegar. Então, por exemplo, Campinas a 30 quilômetros. Então você sabe que você está chegando no seu destino. E você tem sinais de trânsito que vão te dar um alerta, não é? Ó, cuidado, tem um buraco na pista. Então você tem 2 tipos de sinais de trânsito. O ensino da palavra de Deus é o mesmo. Existem ensinos que são alertas, não é? Olha, cuidado com esse tipo de ensino. Mas existem ensinos que estão nos ajudando a chegar no nosso destino. O nosso trabalho, a nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é ensinar a palavra. Ensinar a palavra de uma maneira verdadeira, aonde todos nós estamos sendo ajudados a chegar no nosso destino. Aviso com relação a falsos ensinos. Mas não é só isso. O nosso ensino, a nossa responsabilidade com relação à palavra, é ensinar a palavra de uma maneira correta, verdadeira, para que todos possam ser ajudados a chegar no nosso destino. Seria bom, não é, se nós tivéssemos alguma plaquinha na palavra de Deus dizendo céu há 10 anos. Seria bom, né? O céu há 5 anos. Seria bom, não é? Nós não temos um aviso assim, mas nós temos um ensino correto da palavra de Deus que nos ajuda a chegar cada vez mais perto do nosso destino. Primeira responsabilidade do cristão, da cristã, com relação à palavra de Deus é o ensino da palavra. A segunda, começando ali no versículo 7 até o versículo 12, além de ensinar a palavra, o cristão, a cristã, pratica a palavra. Pratica a palavra. Uma coisa é ensinar, outra coisa é praticar. Jesus já deu o ensino sobre os fariseus, não é? Chamando eles de hipócritas.
porque falavam muito bem, mas as suas ações eram terríveis. O apóstolo Paulo aqui está dizendo sobre esses falsos mestres, hipócritas. Eles ensinam, falam muito bem, mas as suas ações não são boas. Nós não queremos ser conhecidos como cristãos fariseus, não é mesmo? Olha, aquele cristão lá, ele fala muito bem, mas a sua vida não condiz com a sua fala. Um cristão fariseu, não é mesmo? Aqui a responsabilidade nossa, além de ensinar, é praticar a palavra, praticar. E o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre um exercício físico. Eu penso que ele está olhando até mesmo para alguns atletas, né? Talvez Paulo estivesse na Macedônia quando ele está escrevendo essa carta. É muito provável que sim. Provável que ele foi até Filipos, depois que foi solto da prisão em Roma, visitar a igreja em Filipos. E talvez até mesmo lá ele tenha sido preso de novo, aonde ele vai morrer então na segunda prisão. Mas pode até ser que Paulo estivesse olhando alguns atletas gregos, não é, nas suas Olimpíadas, nos seus exercícios, e ele fala aqui para Timóteo, da mesma forma como um atleta tem certas coisas que ele se priva, certas comidas, tem que fazer certos exercícios, tem que ter um certo regime na sua vida, em vários aspectos. Da mesma forma que um atleta trata a sua vida, o cristão, a cristã, precisa praticar certos exercícios espirituais, não é? Olha a vida desse atleta, olha o horário que ele acorda, olha o quanto ela corre, olha o tipo de comida, olha o exercício que pratica à tarde, olha o horário que vai dormir à noite para poder acordar de manhã e fazer a mesma coisa na manhã seguinte. Está vendo esse atleta aqui? O cristão e a cristã têm que praticar certos exercícios espirituais. Se nós colocássemos tanta energia, tanta disciplina nas nossas vidas espirituais, como um atleta coloca na sua vida de atleta, quanto crescimento nós não teríamos, e quanta boa influência nós não teríamos na vida dos outros. O cristão e a cristã pratica a palavra. Com certeza, Paulo está dizendo aqui, não é, no versículo 8, com certeza o exercício físico é bom. Paulo não está dizendo que não é para exercitar-se. O exercício físico é bom, mas o exercício físico nos beneficia só nessa vida. O exercício espiritual, a piedade aqui, não é? E aqui, piedade não é ter dó, não é isso. Piedade não é ter dó. Piedade aqui é ser como Deus. Ser como Deus. No final do capítulo 3, ele disse que Jesus é a personificação da piedade, né? Piedade é ser como Deus. O exercício físico é bom, mas é bom para essa vida só. A piedade, o exercício espiritual, o ser como Deus, é bom para essa vida e para a vida futura. É muito melhor. Não é para escolher um ou outro, pode fazer os dois. Mas
o exercício espiritual é muito mais proveitoso. A nossa conduta, se você quiser mudar a palavrinha para piedade, para conduta cristã, pode, não é? É um bom exemplo. É ser como Deus, é tentar cada dia melhorar. Isto é uma pessoa piedosa. A nossa conduta cristã, Paulo está dizendo, é muito mais importante do que qualquer troféu esportivo, muito mais. O atleta ganhava o seu troféu, não é? A sua coroa, que perecia. O nosso exercício físico, o nosso exercício espiritual, quer dizer, nos dá uma coroa imperecível, não é isso? Não é? O ser como Deus, o ser piedoso, é muito mais vantajoso. Tem que praticar a palavra. E exercício não é fácil, não é? Um exercício físico não é fácil. O exercício espiritual não é fácil também. O versículo 10, nós precisamos trabalhar e lutar. Não é fácil se exercitar espiritualmente falando. Não é fácil. Tem que trabalhar e tem que lutar para conseguir. E a palavra lutar aqui no versículo 10 é a nossa palavra agonizar. É aquele atleta que está indo até o limite, não é? Ele está suando mesmo para conseguir aquilo que ele quer com o seu corpo físico. É a mesma palavra ali. É um trabalho, é uma luta, é uma agonia. É aquele exercício espiritual intenso, como um atleta que vai até o limite, até doer, não é? Para atingir o seu potencial. O cristão e a cristã pratica a palavra, não é só da boca para fora, é a sua conduta cristã. E Paulo continua dizendo, no versículo 10 e no versículo 11, que a nossa conduta cristã, o nosso praticar da palavra, não é somente bom para nós, mas é bom para outras pessoas. Vamos ler esse texto aqui de novo. Olha o versículo 11 e 12. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Está falando aqui com Timóteo, né? Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando as outras pessoas veem o nosso exemplo, elas são encorajadas, elas são animadas a viverem as suas vidas da mesma maneira. Se ele pode, se ela consegue, eu também consigo. Essa prática da palavra. E aqui tem alguns exemplos, não é? Vamos falar bem rápido aqui no versículo 12, não é? A nossa conduta cristã, essa prática da palavra, e a palavra que eu estou usando aqui é a palavra de Deus. Mas aqui no versículo 12, esta palavra que é usada para ser exemplo, significa a nossa palavra, né? A nossa palavra é honestidade. É o que Jesus disse, não é? O seu sim é o seu sim, o seu não é o seu não. É a nossa palavra, é essa a nossa conduta cristã. Nós estamos praticando a palavra com P maiúsculo, quando a nossa palavra com P minúsculo é verdadeira. Mas não é só na nossa palavra, não é? É no procedimento, é em tudo o que nós fazemos. A nossa conduta
como cristãos, vai ajudar a nós e vai ajudar aos outros. O amor, que é a motivação pela qual nós fazemos. Nós não somos pessoas boas para impressionar os outros. Nós somos pessoas boas porque o nosso Deus é bom. Então, o amor é a motivação do porquê a nossa conduta, a nossa prática tem que ser o nosso ensino. Não pode ensinar e praticar outra coisa. A fé, ele continua dizendo, não é? Na pureza. Olha, pensa na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era um centro de impureza, de imoralidade. Lembra do templo da deusa Diana, lá no livro de Atos? Lembra? Cidade de Éfeso. Era um centro de prostituição, de impureza. Tem que ser exemplo na sua pureza. Nós vivemos num mundo assim também, não é? Talvez não tenha um templo aqui de prostituição, mas você tem na palma da sua mão, não é? Um templo de prostituição. Cuidado, seja um exemplo na sua pureza e você vai influenciar outras pessoas. E o número 3, para terminarmos, não é? Além da responsabilidade com o ensino da palavra, com a prática da palavra, nós temos uma responsabilidade em progredir na palavra. Progredir na palavra. Versículos 13 ao 16, para terminar o capítulo. O versículo 15, especificamente o finalzinho do versículo 15, para que todos vejam o seu progresso. Progredir na palavra. E a palavra progresso aqui no versículo 15 descreve aquele soldado que vai na frente dos outros soldados e ele vai retirando os obstáculos para que seja mais fácil para os outros soldados atravessarem. É exatamente isso que o cristão faz quando ele progride na palavra. Ele vai ajudando, ele vai retirando obstáculos para que outras pessoas que estão vindo atrás possam caminhar mais facilmente. Quem não progride, na verdade, está indo para trás, não é? Não tem como ficar parado na caminhada cristã, não tem. Ou nós progredimos, ou nós regredimos. E o nosso dever é progredir na palavra, cada vez mais conhecimento, cada vez mais amor, cada vez mais bom exemplo. E aqui Paulo termina dando algumas maneiras práticas de progredir na palavra. No versículo 13, por exemplo, ele fala: olha, dedique-se à leitura da palavra de Deus. Isso é muito fácil para você e para mim, né? A igreja aqui tem vários tipos de leitura diária da palavra. Eu espero, meus irmãos e minhas irmãs, que todos aqui estão fazendo um tipo de leitura da palavra. Porque se não estamos lendo a palavra de Deus, nós não estamos progredindo na palavra. E se eu não estou progredindo, eu estou regredindo. Leitura diária da palavra de Deus. Versículo 14. Use os seus dons. Lá no CRE, que nós fizemos agora, na semana que passou, alguém fez uma matemática lá e disse que cada cristão tem
4 dons, pelo menos, dados por Deus. Vamos achar nossos dons e vamos usar. Olha, Timóteo, não negligencie o seu dom. Qual é o dom que você tem, dado por Deus? Vamos usar e vamos progredir na palavra. E para terminar, o último versículo, o versículo 16, não é? Cuide bem da sua própria vida e da doutrina. Vamos fazer um inventário espiritual das nossas vidas? Cuide bem da sua vida e da doutrina. Vamos olhar para as nossas vidas e vamos fazer um inventário espiritual. Interessante que Paulo coloca a nossa vida antes da doutrina, porque não adianta saber a doutrina, mas a nossa vida não está de acordo com a doutrina. Não adianta o ensino se eu não tenho a prática. Então eu tenho que olhar para a minha vida primeiro, fazer um inventário. Como é que eu estou? Eu estou conseguindo me livrar daquelas coisas que eu deveria ter me livrado quando eu desci as águas? Ou eu ainda tenho essas coisas comigo? Eu tenho que fazer um inventário da minha vida, e depois eu posso progredir na palavra, na doutrina. Vamos tomar cuidado para que a nossa moralidade não destrua a nossa progressão na palavra. 3 responsabilidades que eu e você temos com relação à palavra de Deus: o ensino, a prática e a progressão. Como é que você está com relação a isso? Pense bem na sua vida. Ensine aquilo que é certo. Pratique o que você ensina. E cada dia mais progredindo na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos nós a sermos pessoas assim. Pessoas que têm responsabilidade para com a palavra de Deus. Deus nos abençoe, irmãos.